Segundo dados da Abracopel, de 2013 até 2019 morreram mais de 4.300 pessoas com acidente elétrico. Mas a maioria poderia ter sido salva se simplesmente tivesse um dispositivo como esse instalado no quadro elétrico. Mas antes de continuarmos esse vídeo, eu quero que você dê uma corrente residual de 30 mA no like e comenta aqui embaixo, você alguma vez já tomou choque elétrico? Olá, eu sou Cleito Moreira, você está no Portal da Elétrica e falaremos hoje sobre o DR. Mas Cleito, o que é um DR? O DR é um dispositivo residual que é usado na indústria da elétrica para a proteção de indivíduos visando, assim, que não aconteça o decesso. Sendo bem simples, é um dispositivo, é uma espécie de disjuntor que protege a instalação elétrica contra fuga de corrente ou, abrindo parênteses, de choque elétrico. Ele protege contra fuga de corrente. E o choque elétrico, na verdade, é uma fuga de corrente. Como acontece a fuga de corrente? Exatamente aqui desse jeito que você está vendo. Observe a sua situação. Há um contato com a parte energizada. A energia passa pelo seu corpo e ela é conduzida para a Terra. Neste caso aqui, você se torna um condutor daqui até a Terra. A eletricidade, na verdade, aqui, ela não quer o corpo humano, porque o corpo humano tem alta resistência, ela quer o chão. Mas você se torna um condutor aqui, um péssimo condutor, né, porque você tem muita alta resistência. Se o seu sapato estiver isolado, não tiver contato nenhum, ou com a parede, ou a sua mão com a parede, ou o seu sapato estiver isolado, você não vai tomar choque. A corrente elétrica só vai vir pelo seu corpo, mas não vai ter continuação, não vai ter condução. Então é importante você perceber isso, essa é a experiência do choque. A eletricidade passando, usando o seu corpo como um mero condutor. Isso é uma fuga de corrente. Mas essa eletricidade aqui também pode fugir para a carcaça de um aparelho, pode descascar dentro de uma parede, por exemplo, e ter contato com a parede e ela continuar fugindo, porque ela gosta da Terra. A eletricidade ama a Terra. A fuga de corrente acontece quando um condutor elétrico, ou por ter sido mal dimensionado, ou por alguma folga, ele se derrete e começa a encostar em uma carcaça de um aparelho elétrico, provocando assim uma fuga para a Terra, ou uma fuga no corpo humano. Ela também pode acontecer em equipamentos que já estão velhos, equipamentos que já estão surrados, e com o tempo começa a perder a sua capacidade de isolar a energia elétrica, sendo às vezes conduzida para a Terra. Eu já vi fuga de corrente acontecendo quando um eletricista ele foi parafusar uma tomada, parafusou a fase juntamente com o terra, pois estava cheio de fio ali. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, eu vou colocar aqui na descrição para você ver como que eu descobri essa fuga de corrente. Muitas pessoas chamam o DR de IDR, ou você vai achar no mercado também o nome DDR. São a mesma coisa. IDR, interruptor diferencial residual. DR é apenas a abreviação. E DDR, o que é? O DDR é acrescentado mais um item ao DR, a função DR. Porque o DDR ele vai ser disjuntor diferencial residual, ou seja, ele vai ter a função de proteger contra a fuga de corrente, mas também vai ter a função do disjuntor, que protege neste caso contra curto-circuito e sobrecarga. Mas muitas vezes fica inviável, quase nós não achamos o DDR para comprar, porque ele normalmente é mais caro, ele ocupa mais espaço dentro de um quadro elétrico, então por isso quase nós não vemos na instalação elétrica. Existe o DR bipolar e existe o DR tetrapolar. O bipolar, é claro, tem dois polos, como esse aqui você está vendo. E o tetrapolar, 4 polos. Comumente nós usamos no sistema trifásico. As posições do DR dentro de um quadro. Se você está vendo aqui, nós estamos usando um DDR. O DDR ele tem a função de disjuntor e a função de DR ao mesmo tempo. D de disjuntor, D de DR e R de residual. Nessa montagem simples que você está vendo desse quadro aqui, olha, a fase ela vem do padrão de entrada, entra no DDR, ela sai por baixo do DDR, está alimentando todos os circuitos, todos estão sendo alimentados.
O neutro que entrou também, ele vai direto para o barramento de neutro, porque esses circuitos dos disjuntores aqui vão pegar neutro daqui. Isso é o DDR e ele está como geral aqui no quadro. Ele não está alimentando só um circuito, um disjuntor só, está alimentando tudo. E ele não é só um DR, ele é um D, ou seja, D de disjuntor. Ele protege não só de fuga, mas protege também de curto-circuito e sobrecarga. Essa é a primeira situação que você pode usar num quadro disjuntor, um DDR. Nesse segundo modelo que eu quero mostrar para vocês, olha como a coisa mudou. Veja o que aconteceu. A fase que vem do padrão de entrada aqui, ela está entrando aqui no disjuntor geral. E do disjuntor geral, ao mesmo tempo, alimenta 3 disjuntores de circuito aqui que não vão ser protegidos pelo DR. E na saída, então, ele vai aqui para o DR, porque nesse caso é um DR de uso específico. Esse DR só está alimentando um circuito, o circuito do chuveiro. O neutro, que vem da concessionária, alimenta aqui o barramento de neutro, certo? Para os circuitos aqui que não vão usar DR, novamente falando, vai sair o neutro daqui. Agora, pega-se uma alimentação de neutro e vai por cima do DR. E aí, na saída aqui, o neutro, em vez de ir para o barramento, ele vai direto para o equipamento, neste caso aqui, o chuveiro. A fase que sai daqui do DR vai para o disjuntor do chuveiro. E saindo do disjuntor de chuveiro, então, vai alimentar diretamente. Nesse caso, é um DR de uso específico. A opção aqui não foi para esse DR proteger todos esses circuitos, apenas o circuito. Então você pode usar o DR de várias formas dentro de um sistema elétrico.